queremos pedir que o Senhor esteja presente através do Teu Espírito Santo neste culto de louvor a Ti. Abra as nossas mentes para entendermos a mensagem desta manhã. Nós te suplicamos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, um bom dia, feliz sábado a todos. É um prazer estar novamente aqui na igreja do CPA3 para mais um culto de louvor ao nosso Deus. A última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre mordomia cristã, né? E falei sobre o templo e também falei sobre o templo. E eu soube depois disso, né, que depois que eu preguei aqui, eu soube que ninguém mais quer saber de churrasco, Coca-Cola, nada disso. Todo mundo abandonou tudo isso. Então, nesta manhã, eu iria pregar sobre o ano novo. Eu preguei no CPA2, no primeiro dia do ano, fiz um sermão sobre o ano novo. Depois preguei no Dr. Fábio, mas eu lembrei, vou continuar a mordomia. Já que vocês compraram a ideia, eu vou continuar a mordomia cristã. Vou pedir o Danilo que projete aí para a gente. Logo no início, lá, Danilo, só para a gente relembrar, a Benedita me falou que são só 15 minutos. E eu falei com ela lá no dia de volta, lá aí. Eu falei com ela que eu ia pregar 15 minutos proféticos. Né? Anda quase 3 dias e meio. Então tá bom, mas tem tempo. Vamos lá. Irmãos, os 4 T's da mordomia cristã, eles se resumem em tempo, talentos e tesouros. Pode passar, Daniel. Próximo, vai. Só para melhorar, vai. Pode ir, vai. Passa, Daniel, vai. Aí tá bom, aí me volta que ele disse. Irmãos, o tempo, né? Eu li o verso com vocês, faze com que saibamos como são poucos os dias de nossa vida, para que tenhamos o que? Coração sábio. Um dia desse, irmãos, eu era um jovem bonito, forte. Hoje eu continuo mais bonito ainda. Mentira, se vocês viram, porque eu não estou tão bonito assim. Sabe por quê? Porque o tempo passa e nós devemos usar o tempo o quê? Para a honra e glória do nosso Deus. E queridos irmãos, dentro desse tema que eu enfoquei com os irmãos naquele dia, naquele sábado, diz lá, se sua vida não tem tempo para Deus, então você está o quê? Perdendo tempo. Pode passar, Danilo? Mais um. Aí, segura lá, naquele lá. Olha só, o tempo só tem valor quando ele é gasto no interesse da eternidade. Queridos irmãos, nós precisamos estudar, nós precisamos progredir na vida, nós precisamos trabalhar, nós precisamos de tudo isso, mas nós também temos que ter o quê? Tempo dedicado ao nosso Deus. Está escrito ali, ó, dedique seu tempo para Deus, que Ele tem preparado uma eternidade para você. Certinho? O segundo ponto, pode passar, David, por favor? Ele fala sobre o tempo, vai. Tempo. Olha, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vocês lembram disso? E passa, Danilo, vai. Aí, para aí, nos traz lá. E eu perguntei naquele dia assim, olha, qual dos dois comeremos, né? O hambúrguer ou a maçã? Vai. O hambúrguer. Qual deles é mais gostoso? A banana ou o sorvete? O sorvete. Vai. Qual deles beberemos, né? Olha, tem Coca, tem Fanta, tem Sprite, tem Guaraná. Teve um tempo que eu bebia todas, né? Sprite. E do lado nós temos o quê? Água, né? Nosso corpo precisa de água. 70% do nosso corpo é constituído de água. Eu me lembro que eu falei isso com os irmãos. Então, irmãos, passa. Danilo, vai. E eu perguntei também qual dos 2 bois nós comeremos. Lembram disso?
Se você quer ficar aí fortinho, né? Você pode comer um boi de cá, aquele boizinho preto. Agora o boi de lá, ele te deixa assim mais com saúde, né? Ali você pode ver só vegetais, frutas, coisas maravilhosas. Vai em frente, Danilo. Vai. Eu falei também sobre os exercícios físicos. Vai. Volta. Aí nesse último, na volta. Isso. Olha só. O tempo, então, queridos irmãos, o templo, ele é o corpo do Espírito Santo. O templo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ele deve ser, então, preservado para a honra e glória do nosso Deus. E lá atrás tem um slide que diz assim: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arranjar tempo para cuidar do que? Da sua doença. Né? E isso é uma realidade. Minha esposa operou o ombro dia 10. Nós fomos no médico em Santa Rosa, que foi o caso cirúrgico. A gente foi lá na clínica, naquele hospital H Bento, que era só trauma, caso cirúrgico. A gente foi no São Mateus, caso cirúrgico. Tinha mais um doutor para ele, eu falei, não adianta, aí que ele vai falar caso cirúrgico. E ela fez então a cirurgia no dia 10 de dezembro. Né? 10 de dezembro é o aniversário do casamento, também é o aniversário meu. Eu nasci no dia 10 de dezembro. Que coisa maravilhosa. Foi dentro do hospital, que maravilha. Né? Comemoração linda. E ela com o braço todo na tipóia, né? E interessante que o doutor deu a ela 60 dias, um atestado de 60 dias. E eu falei, 60 dias ele é inicial, depois tem a fisioterapia, para você na fisioterapia, aí você vai gastar mais uns dias ainda. Eu falei, que legal, né? Se nós não encontramos tempo para cuidar da nossa saúde, nós teremos que encontrar tempo para cuidar do que? Da doença. Ok? Então, irmãos, quanto ao tempo e quanto ao templo, os irmãos ouviram a pregação naquele dia. E hoje, pode passar, Danilo? Hoje, então, nós vamos falar sobre o talento. Vai! O que é mordomia cristã? O camaradinho está sentado ali, vai falando assim, olha, vou ficar aqui de boas enquanto os outros se viram para fazer as coisas. Mordomia cristã não tem esse sentido. Vai, Danilo. Olha, a função do mordomo corresponde ao do administrador. A mordomia na Bíblia refere-se à administração dos bens espirituais e materiais. Então, queridos irmãos, é como você administra as bênçãos que Deus coloca em sua vida, certo? Olha, o tempo é uma bênção, o templo também é uma bênção. Agora, os talentos também são bênçãos que Deus colocou em sua vida. E você deve utilizar esses talentos o quê? Para a honra e glória do nosso Deus. Eu estava ouvindo aqui o grupo Exaltai cantando. Eu lembrei do Exaltazinho. Lembra do Exaltazinho? O Fernando era solteiro. Cadê o Fernando? Já foi, né? Fernando está ali. Fernando era solteiro. Era o Éder também, né? Éder era solteiro. Parece que era a Gija e a Lilian, né? E a Dani também, né? A Dani. Então, esse Exaltai, já há muitos anos louvando a Deus, usando os talentos que eles têm, para a honra e glória do nosso Deus. Então, irmãos, quando Deus coloca talentos em nossas mãos, é para que nós utilizemos esses talentos para o progresso da causa de Deus. Passa, Danilo. Olha, dom vem do latim donos, que significa dádiva, presente. Talento é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida ou aperfeiçoada. O dom, ele é dado por Deus, ele é concedido por Deus. O talento, você pode trabalhar ele e ele pode se tornar também um dom de Deus. E tanto que Ellen White, quando fala sobre esse assunto, ela praticamente engloba dom e talento como a mesma coisa. Em frente. Olha,
Talento usado, talento multiplicado. O êxito não é o resultado do acaso nem do destino, é a operação da providência de Deus. A recompensa da fé, a discrição, da virtude e do esforço perseverante. O Senhor deseja que utilizemos todos os dons que possuímos e, se assim fizermos, teremos maiores dons para empregar. Não nos concede de maneira sobrenatural as qualidades de que carecemos, mas ao utilizarmos o que temos, trabalhará conosco, tonificando e fortalecendo cada faculdade. Por todo sacrifício sincero e cordial no serviço do Mestre, nossas faculdades aumentarão. Parábola de Jesus, páginas 353 e 354. Quando você usa um dom, o que acontece? Os dons são multiplicados, eles são aumentados, né? Quanto mais você usa o dom que Deus te deu, melhor você usará ele da próxima vez. Essa é que é a verdade. E é interessante, irmãos, o grupo Exaltai, voltando novamente ao grupo Exaltai, eles já começaram bem, eles cantavam bem, Exaltaizinho, né? Cantavam bonito, né? Hoje eles continuam cantando bonito, para a honra e glória do nosso Deus. Em frente da Bíblia. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4, verso 8, Almeida Revista Atualizada. Os jovens precisam ser impressionados com a verdade de que seus dotes não são deles próprios. Força, tempo e intelecto não são senão tesouros emprestados. Pertencem a Deus e deve ser a decisão de todo jovem pô-los no mais elevado uso. Educação, página 57. Eu lembro que há muito tempo atrás o professor Olivaldo, né, professor e comunicador, ele frequentava a igreja do CPA4, ainda era casado com a Maria José, e minha esposa era muito amiga da esposa dele, e eles foram almoçar lá em casa, né? A menina dele era pequenininha, minha também. Interessante, o Orivaldo pegou um disco, aquele disco de vinil, estava tocando lá na sala, e ele leu lá o título do disco, era o disco do Heritage Singles, e dizia assim: It's well, it to me. E ele leu e traduziu imediatamente. Ele falou assim: olha, isto é bom para mim. Eu falei: mas você é bom na língua inglesa. Ele: não, eu só vejo assim de vez em quando e tal. E meus irmãos, eu me lembro que naquele tempo eu fazia graduação em Química e o professor pediu lá um trabalho e o trabalho estava em inglês. E naquele tempo o Google Tradutor não era nada bonito, era ruim, muito ruim, péssimo, né? E eu falei: como é que eu vou traduzir esse texto do inglês? E eu lembrei então do professor Orivaldo, né? E ele falou: não, eu faço sim, eu traduzo para você tranquilo, né? Você pode vir aqui hoje à tarde que já está traduzindo. Irmãos, um textão grande pra caramba. E eu cheguei lá, estava tudo traduzidinho. E o mais gostoso, ele não me cobrou um centavo sequer, não cobrou nada. Falei: meu irmão, muito obrigado. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Ele não me cobrou nada, eu estava com medo, ele vai me cobrar uma grana. Ele não me cobrou nada. Ele falou assim: olha, quando você tiver outro texto, traz aí para mim ir treinando, né? Eu falei: ó, que bom, né? Que legal. Irmãos, ele tem um dom. Ele tem o dom de aprender uma outra língua. Ele tem ele tem a facilidade de aprender outro idioma. Por isso, queridos irmãos, esses dons, essa força, esse tempo, esse intelecto, ele tem que ser usado no mais elevado uso, porque foi Deus quem colocou em sua mão, certo? E você deve usá-lo para a honra e glória do nosso Deus. Em frente, Danilo. Ora, os homens são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Isso. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um,
visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Vai, pode passar. A outra, operações de milagres. A outra, profecia. A outra, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outra, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 4 a 11, Almeida Revista Atualizada. Deus é a fonte de dons. Ele concede dons a cada um de nós, né? E nós devemos utilizar esses dons para a honra e glória do nosso bom Deus, né? Irmãos, há muitos anos atrás, eu tomei a pior decisão da minha vida. Apesar de ser filho de adventista, família adventista já de tradição, e eu falei assim, as coisas lá fora parecem tão bonitas, né? E eu vou experimentar as coisas lá de fora. E, queridos irmãos, eu fiquei numa situação onde de cada 10 palavras que eu falava, 7 você poderia jogar na lata do lixo. Ou seja, 70% do que eu falava não prestava. Interessante. E eu então resolvi voltar para a igreja, né? Voltar, entre aspas, porque eu não havia me batizado até então, não havia me batizado. Mas tendo conhecimento, eu considero como ter uma saída. E um senhor pediu para mim fazer a carta missionária. Lembram da antiga carta missionária? Hoje é Informativo Mundial das Missões. E ele falou assim, olha, você pode ler ou você pode contar a carta missionária. Eu falei assim, não, eu vou contar, né? Eu sou o cara, eu vou contar, né? E eu preparei durante a semana, irmãos, preparei bonitinho, medi no relógio, falei, vai dar uns 8 minutos, preparei aquilo no jeitinho, né? E eu cheguei, era um grupo, ficava na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, num bairro chamado Caramujo. Eu morava lá com a minha tia, trabalhava com ela, esse bairro Caramujo. E chegou então a tão esperada hora da carta missionária, do Informativo Mundial. E eu peguei, o coração já estava acelerado, né? E eu, quando cheguei lá na frente, acelerou mais ainda. E aí a visão ficou meio turva, eu fiquei meio tonto. E olha, eu comecei a falar e a voz estava engasgada. E eu falei, meu Pai do céu, eu comecei a contar. Moral da história, resumindo, aquilo que era para mim falar em 10 minutos, eu falei em praticamente 30 segundos. Não chegou a 1 minuto. Eu sentei, respirando fundo. Meu Pai do céu, eu quase desmaiei para passar a bendita carta missionária. Meus irmãos, eu me batizei e Deus falou assim, olha, eu vou transformar este homem num pregador da palavra de Deus. Amém? Amém. E ele realmente fez isso, a bondade dele, a misericórdia dele realmente fez isso. E aqui convém fazer um destaque: homens inspirados por Satanás já tentaram silenciar este dom com políticas, com mesquinharias. Homens inspirados por Satanás já tentaram silenciar este dom, mas Deus falou assim, fica tranquilo, você vai continuar pregando. E eu estou aqui, e esta é uma das razões pelas quais eu estou aqui nesta manhã pregando, porque Deus me concedeu este dom e eu devo utilizá-lo para a honra e glória do nosso querido e bom Deus. Amém. Em frente, Danilo. Olha, a fala é um talento. De todos os dons concedidos à família humana, nenhum outro deve ser mais apreciado que o dom de falar.
deve ser usado para declarar a sabedoria e o maravilhoso amor de Deus. Assim devem os tesouros da sua sabedoria e da sua graça ser comunicados. Conselho sobre Mordomia, página 115. A capacidade espiritual, mental e física, a influência, condição social, posses, afetos, simpatia, são todos preciosos talentos que devem ser usados na causa do Mestre, para a salvação das almas, por quem Cristo morreu. Olha, posses que você tem, condição social, simpatia, tudo isso deve ser usado o quê? Para a glória de Deus, né? Eu fui recebido aqui pela nossa irmã, bem de manhã aqui, e ela até perguntou a Helena: a senhora que vai pregar? Ela não é meu esposo, né? E eu falei assim: a Helena está com cara de pregadora, né? Eu falei: que legal. E eu lembrei do Oscarino, né? Oscarino, eu sempre falo do Oscarino. O Oscarino era um amigo bacana, gente boa, finíssima, né? Eu aprendi muito com o Oscarino. Ele era o único que discordava de mim. E quando ele discordava, irmãos, dificilmente ele estava errado, né? Eu já consegui algumas vezes provar que eu estava certo, mas olha, dificilmente eu estava errado. Ele vinha com os pontos assim, ia apertando, né? Eu falei: tá certo, você está certo, né? Sinto saudades do nosso carinho. Mas, irmãos, tudo isso que Deus nos concede é para a honra e glória do nosso Deus. Eu me lembro que eu era ancião aqui na igreja do CPA3, e eu fui no encontro de anciãos, e lá eu encontrei um colega, ancião também. Aquele colega sério, gosta da palavra de Deus, e ele, mas um cara simpático, tem aquela alegria cristã, e ele sentou perto de mim: e aí, Daniel, como é que está você? Ele me abraçou e falou: olha, eu não sei o que, estavam falando lá sobre batismo. E ele então contou uma história. Rapaz, um dia desse eu passei uma vergonha tremenda. Eu falei: o que houve? Ele: não, estava lá na hora do batismo, e eu dei um estudo bíblico para a mulher, e eu estava contando que essa mulher ia me chamar para entregar aquele kit lá do batismo, né? E olha, quando o pastor subiu lá: olha, o que a senhora quer que entregue? Eu cheguei a ajeitar o paletó, né? E ele contando e rindo, né? Ele contando e rindo. Eu cheguei a ajeitar o paletó, falei: sou eu que vou lá, né? E a irmãzinha falou assim: olha, quem me deu o estudo foi o irmão ali, apontou para ele, que era um ancião. Mas olha, eu quero que aquela irmã que fica lá na recepção, ela que me entregue esse kit. E ela foi tão boazinha comigo, ela me recebeu tão bem, depois ela me visitou em casa. Eu quero que ela entregue o kit de batismo para mim. E ele contando para mim, ele falou: Daniel, quase que eu passo vergonha, eu já ia levantar. Ela chamou a pessoa da recepção. A recepção também é o quê? É um dom de Deus. Vai, Danilo. Olha, qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Único e pessoal, tá? Deus deu um dom para você. E esse dom você tem que utilizar o quê? Para a honra e glória de Deus. Certinho? Qual é o dom que Deus te concedeu? Ok? Eu me lembro que eu fui eleito aqui no CPA3 como diácono. Alguém lembra aqui do Santiago? Quantos lembram de Santiago? Todo mundo lembra, graças a Deus. E o Santiago, no final do ano, ele falou comigo, mas ele tinha toda a razão quando ele falou isso. Ele falou assim: olha, o pior diácono que eu tenho nessa igreja é o Daniel. E eu ri, porque eu era o pior mesmo, né? Irmãos, eu até tentava recolher a oferta, mas eu não virava. Eu não tinha esse dom, eu não tenho esse dom, né? E eu via andando assim, eu via até meio triste, né? Põe logo a oferta, como diz o logo que eu daqui. E o Santiago, né, com toda a sabedoria, ele falou assim: olha, o pior diácono que eu tenho aqui é o Daniel. Ele me ajuda aí, tinha uma construçãozinha cimentada, ele sempre vinha e fazia isso. Ele me dá um saco de cimento, mas olha, dentro da igreja, ele é o pior diácono que eu tenho.
Irmãos, nós devemos utilizar os dons. Dons é aquilo que Deus nos deu e que nós temos facilidade em utilizar. Então vamos utilizar para a honra e glória do nosso Deus. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade, né? Eu certa vez vi o Fernando cantando aqui à frente, há muitos anos atrás. Ele estava cantando lá com a música Vem pela cena, e eu ia pregar naquele dia, e eu falei assim, olha, eu queria cantar igual o Fernando. E o Fernando falou assim, eu queria pregar igual você, né? Interessante, eu canto em coral, eu canto em conjunto, eu não tenho dificuldade em cantar, né? Eu sei quando uma pessoa desafina, eu consigo perceber quando algo não está indo bem na música, mas me peça para cantar sozinho, eu vou tremer na base. Eu não tenho dom para cantar sozinho, não tenho, porque o coração quase sai pela boca. Quando isso acontece, é sinal que você não tem dom. Então, olha, cantar sozinho não é comigo, sabe? Então, irmãos, utilizemos os dons segundo as nossas habilidades, segundo a facilidade que você tem para trabalhar para Deus. As pessoas dirão assim, olha, você parece que consegue fazer isso. Faça por quê? Porque você está utilizando isso para a honra e glória do nosso Deus. Em frente. Pode passar. Tá. Aqui nós iríamos falar sobre o tesouro, mas pela cara de vocês, todos vocês querem almoçar. Então, eu não vou falar hoje sobre o tesouro. Fica da próxima. O José ali, que é o diretor de mordomia, daqui a uns dias ele vai me chamar, né? E a gente vem aí e fala sobre o tesouro. Mas eu quero dizer que o talento que nós vimos hoje, o talento deve ser usado para honrar e dignificar o nome do nosso Deus. Amém. Eu quero terminar contando uma história, não é história, não é um fato real, é uma história, né? Diz que certa vez um pregador subiu ao púlpito e ele falou assim, olha, eu vou lá naquele púlpito e eu vou arrasar, eu vou falar, a igreja vai chorar, todo mundo vai ficar comovido com a minha pregação. Mas, queridos irmãos, ele subiu e ele não conseguiu falar o que ele queria, e ele desceu então totalmente humilhado, e ele foi cumprimentar as pessoas lá na porta. E depois ele chegou para o ancião, diz a história, né? Ele chegou para o ancião e falou assim, por que eu não consegui comover as pessoas? Por que eu não consegui fazer com que as pessoas ficassem tocadas, que elas chorassem, que elas ficassem motivadas? E o ancião respondeu assim, olha, se você tivesse subido como desceu, certamente teria descido como subiu. Ele subiu todo exaltado, eu vou fazer, né? E ele desceu humilhado, né? Não consegui. Se ele tivesse subido humildemente, ele desceria o quê? Exaltado. Por isso, queridos irmãos, o dom não é para o engrandecimento próprio, ele é para ser utilizado o quê? Para a honra e glória do nosso querido e bondoso Deus. Que Deus abençoe você, para que você use o dom para o progresso da causa de Deus. É o que eu desejo para você nesta manhã e também para a minha pessoa, em nome de Jesus. Amém. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Querido bondoso Deus, no início deste culto nós cantamos sobre a graça, para que exerçamos a mordomia cristã, conforme as orientações bíblicas e do Espírito de profecia. Necessitamos da graça de Cristo em nossa vida. Amém. Para desempenharmos tudo para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nesta manhã queremos pedir as bênçãos de Deus sobre a igreja do CTA3. Amém. Que todos os dons aqui existentes possam ser usados
para glorificar o nome de Deus e para que a causa de Deus venha progredir neste bairro. Amém. Pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão desta igreja. Venha abençoar também a família pastoral desta igreja. Amém. Que o pastor seja dirigido pelo Espírito Santo e que ele possa fazer com que esses membros, essa igreja, seja uma igreja próspera para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Nós te suplicamos estas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 E aí nós terminamos mais um culto aqui na Igreja Adventista CPA 3. Eu espero que você não esqueça de dar aí o like, o gostei, ok? Compartilha esse culto com as pessoas, compartilha, tá bom? E comenta se tem algum comentário, faça seus comentários, tá ok? E não se esqueça de inscrever no nosso canal, apertando aí o sininho das notificações, tá bom? Um feliz sábado, uma feliz semana para você, né? Que acho que é a última semana de janeiro, né? Seja uma bênção para você e a sua família, ok? Tchau, tchau. Até o próximo Conectados aqui na Igreja Adventista do CPA 3, Setor 2. Bye, bye.